Bom dia, estamos começando mais um Panorama do Brasil, uma parceria da TVB com o Jornal DCI, a Rádio Nova Brasil FM. Hoje entrevistando José Maria Chapina Alcaçar, presidente do SESCOM, Sindicato das Empresas de Contabilidade e Assessoramento. E ele vai dar uma entrevista para mim, para Márcia Raposo e para o Milton Paes. A Márcia Raposo, Chapina, como você conhece, é editora-chefe, diretora de redação do Jornal DCI, e o Milton Paes é essa voz conhecida da Rádio Nova Brasil FM. Eu vou começar perguntando a você, agradecendo a sua presença aqui entre nós, você que se tornou notório, conhecido pela batalha incansável, pela, vamos chamar eufemisticamente, de racionalidade fiscal, para não falar de excesso nem de abuso. Mas eu que fiquei espantado como leigo, como cidadão, quando vi as autoridades, os parlamentares, no âmbito do governo federal e no âmbito estadual, discutindo com chance de passar, ser aprovado, uma coisa que transforma, criou um novo poder no Brasil. Transforma o fiscal num sujeito mais poderoso que o presidente da República, que tem que ouvir o Congresso, que o juiz, que tem que ouvir o procurador e o advogado, e não julga sozinho. E o fiscal julga sozinho. Depois que ele vai lá, julgou e a sua empresa é julgada por ele, sonegadora, e tem seus bens bloqueados, aí sim, aí é que entram os advogados, o promotor, o juiz. Enquanto isso, sabe Deus se a empresa sobrevive. O que é isso? O que aconteceu com o país? Bom, primeiro, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com esta família, né? A família DCI, a família da imprensa, que muito nos tem ajudado nesse trabalho de formação de opinião pública. Nós estamos vivendo exatamente uma total inversão de valores, Mili, porque se nós não ficarmos atentos, e aí a imprensa tem contribuído muito com seus alertas, há uma inversão de papéis muito grande, onde o Estado pode tudo, ou pretende ter o poder para tudo, e o contribuinte sem direito. Não é nem o Estado, é um apêndice do Poder Executivo. Exatamente. Então, o que nós estamos vivendo são leis que estão sendo formatadas a pedido dos executivos, né? Sempre com a conotação que todo empreendedor brasileiro ele é desonesto até prova em contrário. Quer dizer, por isso que é uma inversão de papéis. Se a gente observar o contexto da lei, o teor da legislação, que vem com o princípio de punitivo, identificar um fraude, identificar uma sonegação, ela está sendo muito forte e deixa o contribuinte brasileiro fragilizado. Isso não quer dizer que nós estamos defendendo aqui a irregularidade ou a informalidade e o sonegador. O sonegador tem que ser combatido com toda a força da lei, mas em que a justiça seja preservada e garantida. Nós temos um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, que é a Lei de Execuções Fiscais. Mas aqui no Estado de São Paulo tem uma lei que já foi aprovada pela Assembleia Legislativa, que dá esses poderes ao fiscal do Estado de São Paulo. Inclusive, ontem nós debatemos longamente a regulamentação dessa lei no CODECON, no Conselho de Defesa de Contribuintes. Porque o fiscal pode tudo. O fiscal ele tem o poder do juiz. Ele interpreta... Mais que do juiz. Mais, porque ele conclui, ele julga, ele apena, e você depois tem que correr na justiça provar que você não fez aquilo que ele entendeu que você tenha feito. Até um dos nossos apelos ontem foi, olha, cuidado, todos nós somos seres humanos, né? Esse excesso de poder, ele pode trazer um risco muito forte, porque a empresa brasileira hoje ela já está prejudicada em todos os termos de competitividade. Qual é o incentivo que o empresário brasileiro tem para se motivar a criar o seu negócio? Ele tem uma dificuldade muito grande para abrir a sua empresa, uma carga tributária violenta, obrigações acessórias que complicam a vida do empreendedorismo e leis que venham sendo reguladas dessa forma. Então nós estamos o seguinte, cuidado, esse excesso de poder pode trazer para a máquina que usa o poder um desvio de conduta. Se nós temos empresários que têm desvio de conduta, nós também temos servidores públicos que têm desvio de conduta.
conduta também. E não pode ter excesso de poder. Era exatamente isso. Então, você quer né, dizer que que tem sonegador de um lado Sim. e fiscal corrupto de outro. Exato, exatamente. Infelizmente, é a grande verdade. A gente vivencia isso, então nós temos que ter o equilíbrio das relações. E a justiça, o direito de você buscar a sua defesa na justiça não pode ser comprometida. Porque a lei que está no Senado Federal, ela inverte totalmente os valores. Você, por exemplo, o agente fiscal, ele executa, administrativamente, o Estado penhora, coloca em leilão os seus bens, vai a leilão, arremata por um valor de avaliação e você vai discutir aquele direito na justiça. Porém, você já perdeu o teu patrimônio, você já foi aniquilado. Aí passa 10 anos, você ganha na justiça, ou prova na justiça que você nada devia. Mas só que o teu patrimônio já foi embora. Aí o governo volta e diz o seguinte: não, eu vou lhe pagar então, daqui a 10 anos eu lhe dou um precatório. Nossa, precatório é palavrão. Né? Sabe? Não, então, isso nós estamos, graças a Deus, as entidades estão atentas, o Fórum Permanente do Empreendedorismo é aquele fórum que trabalhou fortemente na 232, na extinção da CPMF, a gente tem aí uma atenção e uma contribuição muito grande de juristas que vêm alertando, a imprensa vem alertando bastante, e nós temos, o empresário tem que estar unido, eles têm que estar sensibilizado que ele não pode mais viver isoladamente. Ele tem que se aglutinar e não olhar mais para o seu negócio com o foco ainda de sobrevivência com alguma pequena sobra de informalidade. Ele tem que se profissionalizar. Mas, seu Chapina, nesse ponto eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Os empresários brasileiros, não é de hoje, acho que desde Tiradentes que a gente vive essa questão da derrama, né? Está no nosso DNA isso, nós já vivemos isso há muito tempo. Os empresários brasileiros, eles têm uma dificuldade de se articular para pegar a lei antes dela se tornar lei. Por que essa dificuldade permanece com anos e anos de história do Brasil? Porque a lei, ela tramita, quer dizer, para criar esse superpoder desse cavalheiro aí do fiscal, Sim. Eu me lembro, é uma coisa que tramita, passa por tal e tal. E por que que os empresários não têm essa força de ir lá, antes disso se tornar uma realidade, e modificar esse teor dessa... Márcio, eu estou vendo que nós estamos passando por uma transformação cultural. Se nós temos 60% das empresas brasileiras, das pequenas e médias empresas, estão no campo da informalidade, não da informalidade total. Por exemplo, operam legalmente e existe uma probabilidade de informalidade grande. Então, aí surgiu a nota fiscal eletrônica, substituição tributária, serviço público de escrituração digital, serviço público de escrituração fiscal. E os empresários estavam numa zona de conforto muito grande. Sabe aquela brincadeirinha que se fazia há muito tempo, a famosa lei de Gerson? Sim. Né? Se estiver levando vantagem, está tudo bem. Está né? tudo bem, eu fico quietinho, eu não sou incomodado. Então, por que eu vou me preocupar com uma lei lá no Congresso que está sendo feita contra, se eu tenho outros caminhos que serão a solução? Por que eu vou seguir uma orientação correta, que eu tenho que cumprir todos os meus tributos ou todas as minhas obrigações, se tem gente que vem de facilidades, que não é por esse caminho? Então, este tipo de conduta, Márcia, está acabando. Aí os empresários vão começar a se profissionalizar e se unirem para acompanhar a legislação ao seu nascimento, antes dela se tornar lei, porque a consciência já está começando. Então, até agora não havia o despertar do interesse, por causa dos modos operantes. Então, a legislação veio com uma força muito grande e a gente tem que aplaudir o governo. Eu acho que nós somos favoráveis e contribuímos para que isso aconteça. Agora, cuidado com o excesso de rigor e o equilíbrio da balança, porque nós temos também que esperar que o governo aplique esse rigor na sua administração pública. A sociedade está também cansada de ver tantos escândalos e dinheiro na meia, em outros lugares, né, transformando-se em pizza e não retornando o valor do tributo em serviços à sociedade. Agora, veja bem, senhor Chapina, acho que tem duas questões interessantes aí. Né? Quando a gente olha sob o ponto de vista, por exemplo, que foi adotado no Estado de São Paulo, né, com relação a você premiar, né, o consumidor, né, que exige a nota fiscal paulista, né, ao mesmo tempo o governo estava tendo aí uma série de fiscais, Isso. né, e possibilitando, obviamente, que ocorresse uma sonegação menor. Né. Deu tanto certo isso, né, que outros estados da federação estão copiando Isso. o que foi feito no estado de São Paulo, e alguns municípios também paulistas
já estão prolongando isso. Quer dizer, então, na verdade, você tem aí um Big Brother fiscal muito grande. Muito grande. Né, nesse sentido. Agora, o que me gera assim, uma certa preocupação é o seguinte, normalmente a gente sabe, né, que questões polêmicas, e essa questão que dá um poder ao fiscal, maior ao fiscal, é uma questão polêmica, né? A gente sabe que muitas dessas coisas são aprovadas no Congresso no apagar das luzes. Exatamente. Né? Então, eu acho que é importante, por exemplo, inclusive o telespectador que está acompanhando a gente agora, e a gente tem muitos empresários, né, que estão acompanhando o programa nesse momento, eu acho que é importante, né, essa mobilização empresarial, né, no sentido de tentar coibir isso de uma forma... Com certeza, e nós estamos vivendo um momento oportuno agora, porque nós estamos na época das eleições, né? Sim. Nós vamos eleger agora o nosso futuro presidente e os nossos futuros governadores, né? Deputados federais e senadores. Então veja que interessante, você colocou muito bem, as leis são aprovadas na calada da noite, sem o debate público. Porque existe uma fragilidade hoje dentro da nossa estrutura política. Esse sistema político ele precisa ser criado novamente. Nós precisamos urgentemente da reforma política. Por quê? Tudo se resolve por acordo de liderança. Então, meia dúzia de pessoas fecham um acordo e levam à aprovação, porque todo mundo vota a favor. Se nós temos nossos representantes lá, que foram eleitos pelo voto do povo, aqueles representantes têm que defender os interesses do povo. Eu começo agora a questionar também, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, nós temos as frentes parlamentares em defesa da micro e pequena empresa, que fazemos discursos maravilhosos. Por que deixaram aprovar essa lei de dezembro, que está em vigor, com todas essas punições ao empreendedor? Porque existe o chamado acordo de lideranças, que não é feito o debate público e meia dúzia de pessoas é que decidem pelo futuro de uma sociedade. Então o sistema político precisa ser repensado. Ou, agora, no momento do voto, nós escolhermos as pessoas certas que deem retribuição à confiança que foi lhe depositada. Chapina, eu vou fazer um rápido intervalo, mas depois eu quero, no segundo bloco, explorar com você um pouco o papel do judiciário nessa bagunça toda. Tá bom. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta com a entrevista com José Maria Chapina Alcaçar, presidente do SESCOM, que tem se notabilizado e conhecido nacionalmente pela sua incansável luta contra as arbitrariedades do fisco, contra o excesso de burocracia, contra o excesso de tributos no país. E falávamos no primeiro bloco exatamente de uma lei no Estado de São Paulo, de um projeto de lei no âmbito federal, que torna o fiscal um servidor público respeitável, mas torna o fiscal um sujeito mais importante que os três poderes da República juntos. E é sabido que uma das coisas essenciais da democracia é o direito do contraditório, é a presunção de inocência. Agora vai lá o fiscal, certo ou erradamente, ele resolve que você tem uma empresa e está fazendo uma coisa irregular. Ele pode sequestrar seus bens e depois você vai discutir na justiça durante 2, 3, 4, 5 anos para ver se você pode reaver aquilo que é seu. Isso não é, na sua opinião, um perigosíssimo precedente aos princípios democráticos que norteiam a democracia, a liberdade de ir e vir, ao direito, como eu disse, do contraditório, à presunção da inocência?